Se você já tem mais de 30 anos, isso aqui já passou pela sua cabeça. Será que eu ainda consigo ganhar músculo, massa muscular, hipertrofia muscular? Na aula de hoje eu vou falar sobre isso, porque essa é uma dúvida comum entre muitas pessoas. Recentemente aí conversei com um cara de 35 anos, ele me disse a seguinte frase: "Pô, tô desanimado porque eu já tenho mais de 35. Será que funciona para mim? Será que eu ainda consigo ganhar massa muscular?" Então na aula de hoje eu vou te explicar o que acontece depois dos 30 que a gente tende a perder músculo, quais são as características principais de um bom treino, de uma boa alimentação e principalmente da recuperação adequada. Então vamos meter a marcha. O que você precisa saber? Músculo depois dos 30. Realmente, depois dos 30 anos, o corpo começa a desacelerar. Quando eu digo desacelerar, eu quero que você entenda o seguinte: a sua testosterona começa a diminuir entre 1 e 3% depois dos 30 anos. Isso aqui ao ano. E por que a testosterona é importante? Porque ela é um hormônio anabólico. O que é um hormônio anabólico? Ele ajuda o corpo a se reconstruir, a construir novas células, a construir massa muscular, a funcionar melhor. O homem, graças a Papai do Céu, tem muita testosterona. Então ele cresce aqui, ó, cresce 0 anos, né? Então ele vai ficando mais velho. Quando ele chega aqui próximo dos 30 anos, ele já está na idade madura. Ou seja, tudo que tinha para evoluir de corpo aqui, ó, nesse período de tempo, já evoluiu. Então ele já foi uma criança, ele já foi um adolescente, ele já foi um adulto jovem aqui na casa dos 20 anos aqui, aquele garotão, alazão, testosterona bombando. Só que aí, passou dos 30, tudo começa a mudar, porque o corpo começa a sofrer esse tipo de alteração. Então esse hormônio muito importante chamado testosterona começa a diminuir. E com isso, se você só estiver existindo, a sua massa muscular começa a ir embora também. Por que a massa muscular começa a ir embora depois dos 30? Porque além da diminuição da testosterona, acontece uma coisa que a gente chama de resistência anabólica. Ou seja, por esse e outros fatores, o seu corpo tem mais dificuldade agora em sintetizar proteínas, ou seja, em criar proteínas, em criar músculo, em criar tecido. Então, uma estratégia que a gente tem que usar aqui, ó, é comer todo dia entre 30 e 40% a mais de proteínas, para a gente tentar compensar essa resistência anabólica, sim. Então, de fato, depois dos 30, fica mais difícil construir massa muscular e fica mais difícil também manter a massa muscular. Porém, de forma natural, com tudo que eu vou te ensinar aqui hoje, ainda é possível. Segundo fator que eu não mencionei ainda, mas que acontece depois dos 30, é uma doença que chama sarcopenia. O que é essa doença, cara? Silenciosa, ou seja, não dá para saber se tem ou não. Não tem dor nenhuma. Você não sente ela. E aí o que ela faz? Ela leva a sua força, massa muscular e o seu desempenho físico embora. Ela leva isso embora, sacou? É tipo, cara, que doideira. É tipo, sei lá, mano, um espírito do mal que fica sugando a sua força, assim, sabe? Aqueles desenhos que a gente via onde o cara chega perto do outro assim, suga a energia dele. A sarcopenia é isso aí, cara. Eu fiz o meu mestrado nesse assunto. Então no mestrado eu peguei 2 grupos de idosos, as pessoas já tinham mais de 60 anos. 2 grupos. Num desses grupos eu coloquei para fazer exercício de força durante 8 semanas. O que é exercício de força? Musculação. Coloquei os velhinhos para fazer musculação e o outro grupo de velho não fez nada. Esses velhinhos aqui que faziam musculação, eles também receberam a seguinte orientação: ó, agora você tem que comer aqui, ó, entre 30 e 40% a mais de proteína na sua dieta, tá bom? Junto com a musculação, a gente vai ver se você consegue construir músculo ou parar de perder músculo por causa da sarcopenia.
porque ela começa nos 30, mas a partir dos 50 anos ela acelera de uma forma assim, assustadora. Então beleza, eu fiz isso aqui. E aí eu vi que nesses velhinhos que treinaram durante as 12 semanas, 3 vezes por semana só, musculação, meteram a marchinha deles lá, comeram 30 a 40% a mais de proteínas e outras coisas lá que tinha no aconselhamento nutricional. Eles não só seguraram a massa muscular e força, mas eles também ganharam músculo. Agora você imagina um velho de 60 anos, só porque ele fez exercício 3 vezes na semana, comeu um pouquinho a mais de proteína, ganhou músculo. Sacou? Ou seja, você que já tem 30 ou mais de 30, você está achando que você está perdido, você tem que tomar texto e não sei o que tem. É só fazer a mesma coisa. Entendeu? Mesma coisa, treininho de 3 a 5 vezes por semana. Sacou? A diferença é que depois dos 30 para frente, você tem que tomar mais cuidado também com a sua recuperação. Porque senão acontece um fenômeno, recuperação. Acontece um fenômeno que a gente chama de overtraining, ou seja, seu corpo não consegue descansar direito e aí você vai ficando cada vez mais cansado, e aí em vez de melhorar, piora. Então é isso que acontece. Depois dos 30, menos testosterona natural do corpo vai acontecer, entre 1 e 3% ao ano vai diminuir. Isso se você não fizer nada, isso eu tô falando assim, se você deixar o carro na marcha lenta. Entendeu? Eu sei que é homem aí, uma mulher também que dirige, me entende o que eu tô falando. É como se você jogasse o corpo no ponto morto e deixar ele seguir a vida. Se isso acontecer, depois dos 30 é de 1 a 3% de redução na testosterona por ano. Somado ao fato da resistência anabólica natural, que é o que eu acabei de falar, seu corpo fica com mais dificuldade em sintetizar proteína, em construir músculo. Isso acontece, é natural do envelhecimento, vai acontecer. Então você tem que preparar para isso, entendeu? Essas duas coisas juntas, somado ao fato da sarcopenia, que é a doença cabulosa, silenciosa, se você deixar o corpo no ponto morto, depois dos 30 é só ladeira abaixo. Eu não estou querendo te assustar. Porém, se você seguir isso aqui que eu te falei, essas diretrizes aqui de treino, alimentação, recuperação, é possível ganhar massa muscular depois dos 30 com tranquilidade, de forma natural, sem tomar nada. Tomando água, comendo verdura, fruta e proteína. Combinado? Vamos lá, agora que você sabe tudo isso aí, já entendeu o problema, vou te dar conselhos sobre as características principais de treino, alimentação e recuperação. Primeira característica do treino, já falei. 3 e 5 vezes por semana. Treino tem que ser de força, ou seja, tem que ser musculação, e a carga tem que ser progressiva. Ou seja, imagina que você vai ficar aqui, ó, 12 semanas, né? Imagina 4 semanas, um mês. Na primeira semana você vai treinar com 10 quilos. Um exemplo, na segunda semana você vai treinar com 12 quilos. Na terceira semana você vai treinar com 14 quilos. E na quarta semana você vai treinar com 16 quilos. Isso é uma progressão de carga. Entendeu? Então é muito diferente você fazer isso, que é o que funciona, do que você ir para academia e ficar fazendo todo dia o mesmo exercício com o mesmo peso para sempre. Isso aí não vai adiantar. Então a característica principal da hipertrofia muscular é carga progressiva. Entre 1 a 4 semanas aí subindo carga, só que tem uma coisa que é mais importante do que subir carga. Depois desse período de carga crescente, você tem que ter um período de descanso ou de recuperação. A gente chama de deload, ou seja, diminuição de carga. Então você vai pegar aqui a próxima semana e vai voltar a treinar aqui com 10 quilos. Ou você vai diminuir mais ainda, treinar com 5 quilos. Porque aí se sobe a intensidade, seu corpo está lá no limite, você está quase esgotando. Aí quando dá 4 semanas, você faz assim. A gente chama isso de periodização. Periodização ondulatória, onde a carga sobe e desce. Beleza? É um conceito complexo do treinamento de força, você não precisa guardar isso aqui que eu estou te falando, mas como você é um cara inteligente que me escuta aqui, você acabou de entender o que eu falei. Você não pode ir para a academia e ficar fazendo os mesmos exercícios sempre, com a mesma carga sempre, não vai adiantar. Tem que ser carga progressiva, intensidade progressiva. Beleza? Matou o treinamento? E aqui é o seguinte, o que você não pode fazer? Treinar tudo todo dia, só isso.
Então você pode dividir aqui 3 a 5 vezes por semana. Tem várias formas de dividir o treino. Você pode dividir, que a gente chama de full body, ou seja, você treina tudo todo dia. Você vai para academia 3 vezes na semana. Então, as 3 vezes você vai treinar peito, braço, costa, perna, panturrilha, glúteo. Beleza. Foi na segunda, fez isso. Foi na quarta, fez isso de novo. Foi na sexta, fez isso de novo. Pronto, é um treino full body. Treina tudo. Você pode dividir membro superior e membro inferior. Membro superior e membro inferior. O que é isso? Você vai lá um dia na academia, treina só a parte de cima do corpo. No dia seguinte, você treina a parte de baixo. Depois você vai treinar a parte de cima, depois você vai treinar a parte de baixo. Vai alternando isso aí. Também é uma forma de dividir. E tem a forma tradicional, que a galera divide aí peito, tríceps, costa e bíceps. A gente chama isso de dividir por segmento, que também pode. O que é comum? A galera vai lá segunda-feira, treina peito e tríceps, na quarta treina costa e bíceps, na terça costa e bíceps, na quarta treina a perna. Beleza, também é uma forma de dividir o treino. O que você não pode é ir lá e treinar todo dia a mesma coisa. Vou segunda, vou treinar a perna, vou terça, vou treinar a perna, vou quarta, vou treinar a perna, vou quinta, vou treinar a perna. Tem muito jogador de futebol amador que faz isso aí. O cara vai lá só para treinar a perna. Você tá viajando, não faz sentido. Certo? Beleza, matou o treino. A alimentação, a característica principal é isso aqui. Se você focar nisso aqui, ó, e focar em 80% de todas as suas refeições, você comer normal, arroz, feijão, salada, carne. Pode almoçar a semana inteira desse jeito, não faz mal. Você pode tomar um café da manhã, ovo mexido, ovo cozido, pão, fatiazinha de queijo, café preto sem açúcar, uma fruta. Padrão. Pode fazer isso aí todo dia durante a semana. Pode repetir o café da tarde, o que você comeu no café da manhã, pode repetir a janta, o que você comeu no almoço. Se você fizer isso de segunda a sexta, no final de semana, você pode fazer qualquer tipo de cagada que você quiser, que o resultado não vai mudar. Você sempre vai ser magro, peitinho sempre maior do que a barriga, bonito. Pronto. Entendeu? Então é 80% do tempo comendo igual gente, 20% fazendo a cagada que você quiser, que não vai mudar no seu corpo. Não vai mudar, vai ficar magro para sempre. Beleza? Mas durante a semana é comer desse jeito que eu te falei. É igual cachorro, filho, comendo a ração. É aquilo ali, pronto, tem que comer e pronto, acabou. Não tem o que fazer, certo? E aí, para fechar, uma pincelada rápida na recuperação, porque não adianta fazer isso aqui tudo, principalmente a questão do treino e da alimentação, se você não recuperar direito. Porque é apenas no descanso que o seu músculo regenera, o seu corpo regenera. Então, o sono é muito importante. O recomendado entre 7 e 9 horas de sono. Menos do que isso prejudica, mais do que isso prejudica. Dormiu 7, 8 ou 9 horas, tá ótimo. Beleza? Vai recuperar do jeito que tem que ser. Percebeu que está dormindo bem, mas não está recuperando, tira o pé do treino, ou foca, olha para a alimentação, vê, será que eu estou comendo direito? Se você pensar por esse lado, sempre apenas nessas 3 coisas, focado, você não precisa tomar nenhum tipo de anabolizante, você não precisa tomar nenhum tipo de peptídeo, você não precisa tomar nenhum tipo de poção mágica. Só isso aqui que eu te falei já vai funcionar. É fisiologia básica do corpo, entendeu? Até um certo ponto o corpo está em desenvolvimento, depois de um certo ponto fase madura, depois é ladeira abaixo. Se você soltar no ponto morto, acabou. Não vai pegar. Quando embala, meu filho, embala a ladeira abaixo, não vai pegar. Beleza? Se você curtiu essa aula aqui, comenta aí para eu saber qual dúvida, se ainda ficou, que eu vou transformar a sua dúvida numa outra aula para a gente continuar esse assunto. Se você estiver precisando de alguma ajuda para treinar da forma certa, ou em casa ou na academia, eu posso te ajudar. O homem ou a mulher que está focada no trabalho, na saúde e na família, não tem tempo para ficar 2 horas na academia, entendeu? Então o meu treino é curto. Se for na academia é 50 minutos, se você quiser treinar em casa é 20 minutos. E eu consigo te ajudar nisso aqui, ó. Não é a base de treino mágico, não é a base de suplementos duvidosos, não é a base de anabolizante, é a base de fisiologia do corpo, como o corpo funciona. Eu tenho o manual, beleza? Curte esse vídeo aí, compartilha para alguém que você acha que precisa escutar sobre esse assunto. Tamo junto, forte abraço, sincero e leal e até a próxima aula. Fui!